Elson Penha, muito obrigado por estar aqui com a gente. E Divinópolis boa noite, é feito muito dessas empresas, desses grupos que correm atrás, que com persistência conquistam espaço, não é isso? Sem Divinópolis dúvida. tem isso. É uma paixão que a gente tem pela cidade, né? Porque a gente imagina que o desenvolvimento é fundamental para a gente poder trazer uma qualidade de vida, né? Desenvolvimento econômico. Para trazer o desenvolvimento social, a gente tem que levar o desenvolvimento econômico. Então, a gente, apesar das dificuldades todas que existem, mas nós que ajudamos a criar o Conselho de Desenvolvimento no ano de 1989, né? E tivemos batalhando esse tempo todo, né? Mesmo agora, quando o Conselho não existe mais, a gente continua trabalhando como voluntário para poder tentar viabilizar empreendimentos para Divinópolis, né? E um deles, que a gente achou que talvez fosse o mais importante, porque a gente entende que para se desenvolver é preciso conhecer. Quem conhece tem desenvolvimento. A cidade que investe em conhecimento, ela realmente acaba se desenvolvendo. É o caso da universidade, né? Nós trabalhamos esse tempo todo aí pelo fortalecimento da universidade, como você citou bem, o Pulim também citou aqui, na parte anterior. Divinópolis acabou conquistando um espaço muito bom na área universitária, né? Hoje nós temos aí cerca de quase 12 mil alunos estudando na nossa universidade, né? Nas nossas universidades, seja na área pública, né? Como a Federal hoje, o Cefet também, que tem curso superior, seja na área da iniciativa privada, que tem feito um trabalho brilhante e importante em Divinópolis. Então a gente é apaixonado por esse setor, porque a gente entende que esse aí é o grande guarda-chuva do desenvolvimento da cidade. Na medida que a universidade avança, os outros projetos, né, acabam acontecendo. Muda o perfil, melhora o perfil intelectual, o perfil cultural, né, a iniciativa, a capilaridade da universidade, das pessoas, dos professores, dos alunos, que influenciam a região que eles moram, que eles vivem. Realmente a cidade ganha muito com isso, né? Eu tomo por base esse curso de medicina, eu sou da UFSJ. Quando ela tiver já a primeira turma, está prestes a formar. Está formando agora a primeira turma. É uma marca que fica. Sem dúvida. São médicos que vão se espalhar todo o país, né? Fica sempre esse registro, né? Sem dúvida. Formado em Divinópolis. E essa conquista, ela tem um fator multiplicador muito grande, né? Porque vem essa juventude que vem de outras cidades, às vezes tem gente que acha que tem que prestigiar quem mora aqui e tal, mas na verdade a universidade, o próprio nome indica universidade, universal, né? Então é importante essa troca de conhecimento, de experiência, de fatores culturais, né? De pessoas que vêm lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né? Hoje nós temos essa presença desse pessoal, desses professores, né? Na Federal, por exemplo, a maioria dos professores são doutores já, né? Quer dizer, tem cursos de especialização, e pesquisadores já com teses defendidas até no exterior, né? Com seminários e tudo, né? Isso favoreceu um outro projeto que está em andamento, né? E que vai colocar Divinópolis, se for bem sucedido, né? É o projeto da cidade tecnológica. Muito tem se falado, e vou aproveitar a sua presença aqui, Elson. Sei que você é um dos grandes e profundos conhecedores dessa iniciativa. A gente tem ouvido falar, tem acompanhado, mas de uma maneira geral o cidadão ainda não tem uma dimensão do que é a cidade tecnológica. Conta pra gente isso. Isso. Para contar isso, eu vou contar uma pequena história primeiro. Lá nos Estados Unidos, no final do século XIX, um empresário, um fazendeiro, de nome Stanford, ele era proprietário de um terreno muito grande lá na cidade de Palo Alto, na Califórnia, e ele viu que os estudantes da cidade dele tinham que se deslocar para outros centros, para outros estados, para poder fazer seu curso universitário. Aquilo, para ele, era uma coisa muito terrível, porque ele queria desenvolver a região dele. Então, ele propôs a doação desse terreno para uma universidade de fora, de outro local, para poder instalar ali um campus daquela universidade.
E, por incrível que pareça, a universidade não se interessou. Achou que ele era meio doido, lá ele não tinha muito sentido e tal. Então ele resolveu fazer a universidade ele mesmo. Falou, não, já que vocês não querem fazer, eu vou fazer. Fez a Universidade de Stanford. Hoje, a Universidade de Stanford é uma das maiores e melhores do mundo. Das mais respeitadas. É, das mais respeitadas do mundo. E com isso, ele realmente melhorou muito a situação naquela região, porque os estudantes pararam de sair para estudar em outros locais. Mas, ainda assim, quando chegou na década de 1940, do século XX já, né? Os professores, o pessoal já começou a sentir o seguinte, que esse pessoal estudava, mas não tinha onde trabalhar. Não tinha ali empresas, indústrias, e eles tinham que ir para outras cidades, para outros estados. Então os professores resolveram pensar numa coisa nova, que era o empreendedorismo, né? E começaram a incentivar os seus alunos a criar suas empresas. E a primeira empresa que foi criada nesse esquema foi a HP. A HP, que é hoje uma indústria conhecida mundialmente, fabricante de impressoras e equipamentos de informática, né? São 2 jovens que se formaram na Universidade de Stanford e, aconselhados pelos professores, orientados por eles começaram numa garagem, lá em Palo Alto, numa garagem, e a coisa foi crescendo, está aí essa grande empresa. E assim eles se aperfeiçoaram, a universidade se aperfeiçoou nessa área de empreendedorismo. Então é o maior foco de empreendedorismo, então, nessa região, que começou a se dedicar, sobretudo, à área de informática. E ali surgiu o chamado Vale do Silício. Por que Vale do Silício? Porque o silício é um elemento que se encontra na natureza em muitos lugares, e ele é utilizado para fazer uma série de componentes, inclusive de eletrônica, de informática, como semicondutores, né? Então, acabou sendo o Vale do Silício. E ali hoje, né, como consequência desse processo, hoje grande parte do produto interno bruto dos Estados Unidos se concentra na Califórnia, né? Ali na região do Vale do Silício. Exatamente. Onde tem a Apple, né, do Steve Jobs, né? As grandes empresas tem as grandes empresas, Yahoo, Google, Facebook, Twitter, etc, etc. Um monte de empresas de gabarito e outras tantas que nem são conhecidas, mas que são maravilhosas empresas, né? Ali é o forte do empreendedorismo, que é a nossa bússola para que a gente possa fazer a mesma coisa aqui. Aqui nós falamos um pouco sobre o movimento universitário, o fortalecimento da universidade, né? Que os nossos estudantes hoje não precisam mais se deslocar para os grandes centros para poder fazer seu curso superior, né? Exatamente. Praticamente quase nenhum, né? Só se quiser mesmo. Mas tem um outro problema, os professores da própria universidade estão com o mesmo dilema dos professores lá da Universidade de Stanford. E esse pessoal que forma aqui, não tem lugar para eles trabalhar aqui. Inclusive o próprio curso de bioquímica, né, o professor Paulo esteve contando para a gente, Paulo Grangeiro, que é o coordenador do curso de bioquímica, apaixonado pelo projeto da cidade tecnológica, já né? No programa já teve aqui, né? Então ele contou que os alunos que formaram lá no curso de bioquímica, já no primeira formatura, são alunos excepcionais que conseguiram ótimos empregos pelo Brasil e pelo mundo afora, mas nenhum ficou em Divinópolis, nenhum. Então, o que se pensa da cidade tecnológica é exatamente isso aqui. O empresário, né, o Aurélio, em parceria com uma empresa multinacional, World Trade Center, né, ele está desenvolvendo um projeto e está aguardando apenas a aprovação da Câmara, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores para poder deslanchar a execução desse projeto, e que é uma cidade tecnológica chamada de terceira geração. Ela vai trazer essas empresas, né, do tipo que a gente citou aqui, mas hoje, num primeiro momento, com forte componente na área de bioquímica, pela participação da Universidade Federal, né, que está interessada, já fechou até termo de compromisso com a cidade tecnológica, a UFSJ, né, o Cefet também está em andamento,
De maneira que a ideia é trazer essas empresas de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, uma coisa inédita no Brasil, né, que é a chamada cidade tecnológica terceira geração. As pessoas vão morar junto do trabalho. Isso, agora há pouco tempo, quem viu essas manifestações, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, viu que o primeiro grande motivo das manifestações era com relação à mobilidade, mobilidade ao transporte. Hoje, né? Determina o ritmo de uma cidade. Exatamente. Então o Divinópolis está ficando assim, por incrível que pareça. Tem engarrafamentos 6 da tarde aí, em alguns cruzamentos. Tem engarrafamentos e dificuldade. Agora você imagina daqui a 10 anos, né? Daqui a 15 anos, como é que nós vamos estar? Nós temos que ir pensando em outros meios, em metrô, de superfície, BRT e outras coisas. Mas a cidade tecnológica tem uma vantagem muito grande. Essa cidade que está sendo projetada para Divinópolis. Que fica na região do Choro. Região do Choro. Comunidade do Choro. Exatamente. As pessoas vão trabalhar e morar ali. E ter todo o serviço de lazer, de médico, dentista, restaurantes, hotéis, bancos, etc., na mesma área. Um projeto realmente uma maravilhoso. Cidade, realmente. Chama cidade por isso, né? Dentro do município de Divinópolis, né? Mas se chama cidade exatamente por esse aspecto, que engloba todos esses setores, né? Esses outros serviços. Tem né? lazer lá também? O lazer também, né? E sem deixar de contemplar o meio ambiente, a área verde. Então, tem gente que às vezes fala, eu preocupo com o meio ambiente, mas o meio ambiente aqui é fundamental na preocupação de ter área verde, preservar a nascente, essa coisa toda, porque o perfil, né, desse pessoal que vai trabalhar, que vai morar ali, exatamente é um perfil que entende e compreende melhor a importância do meio ambiente, né? Então, certamente, vai ser um avanço muito grande para Divinópolis, não só em termos de empregos, né? Porque a tendência é dentro de 15 a 20 a 25 anos, ter 30 mil empregos ali de ótimos salários, né? E que vai mudar o perfil financeiro. Área, né? Oi? O tamanho dessa área? 5 milhões de metros quadrados, mais ou menos. Mais ou menos 5 milhões. É uma área realmente grande, né? Que vai permitir isso tudo. E essa interação, o que é importante na cidade tecnológica é a interação com a universidade, porque é espécie de uma roda, né? Uma roda. A universidade, ela ajuda a cidade tecnológica, ajuda as empresas de alta tecnologia, as empresas de alta tecnologia, através da pesquisa, de descobertas, de laboratórios, também ajuda a universidade. Então, essa roda vai girando e os empreendedores, né? Esses jovens, que nós precisamos de dar muita esperança para eles hoje, né? Sobretudo, né? Depois dessas manifestações, a gente vê a ânsia deles de participar, né? do crescimento do país. E essa esperança é muito importante. Ao dizer para eles que aqui em Divinópolis nós vamos ter essas perspectivas, né? Ele vai poder montar sua empresa lá, vai existir uma incubadora, pode ocorrer várias incubadoras dentro da cidade tecnológica. Uma incubadora é aquela que tem uma empresa, né, que o estudante monta, o interessado monta, ele tem todo apoio da área universitária, do professor, tem da área da contabilidade, da administração, a parte de internet, essa coisa toda, durante certo tempo, até o tempo que ele possa alçar os seus próprios voos. O pessoal está avisando, nosso tempo está chegando ao final, mas nós vamos fazer um programa especial para falar de cidade tecnológica. Vamos sim.